Olá, muito boa noite para você. Está no ar mais uma edição do podcast Metrópole Fora do Ar. Toda semana a gente recebe um convidado muito especial e nessa semana temos ele, né, Alex Marcel? Não menos especial. Uma referência esportiva aqui na nossa região. Ele que tem uma longa história dentro do futebol profissional. Vamos falar com ele, o Ederson, da nossa vizinha cidade de Parapuã, para contar um pouquinho aí da sua experiência, da sua trajetória no mundo futebolístico. Ederson Honorato de Parapuã. Bem-vindo ao Fora do Ar. Já conversamos aqui pela Metrópole ao vivo e hoje a gente vai bater aquele papasso ao vivo pro pessoal da internet e pro pessoal que acompanha nas multiplataformas. Jogador profissional de futebol. Você era bom de bola, Drago? Já praticou alguma coisa? Cara, já joguei, mas não ao ponto de, né? Nós dois, o clássico não atleta perante um atleta profissional, um atleta de alta performance. Como é que é isso, cara? Seja bem-vindo ao Fora do Ar. E aí, Ederson? Boa noite, senhores. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. E para mim o futebol foi tudo, né? Na minha vida foi onde eu consegui muitas coisas, consegui ajudar muito minha família e sou grato até hoje pelo futebol, os amigos que eu fiz no futebol, tudo aquilo que eu pude aprender no decorrer da minha carreira, vou guardar para sempre aí comigo, né? O Ederson, e começando a sua história lá atrás, lá em Parapuã, como que começou a sua história dentro do futebol? Bom, eu comecei a me apaixonar pelo futebol em 94, quando eu tinha apenas 8 anos de idade, e quando eu vi o Brasil ser campeão em 94. Cara, aquela Copa, tetra, né? Aquela Copa foi marcante. Tetra. Eu já ia na escolinha de futebol, né, de Parapuã. O meu primeiro treinador foi o Robertinho. O grande Robertinho. Grande Robertinho, aprendi muito com ele. E depois veio o Priá também, saudoso Priá, que infelizmente não está mais aí conosco. Aprendi muito com eles dois em Parapuã. E a partir de 94, quando o Brasil ganhou o Tetra, eu coloquei na minha cabeça, não é isso que eu quero, eu vou fazer de tudo para mim conseguir ser jogador de futebol. Sabia que naquele momento era muito difícil chegar lá, se profissionalizar, né? Então eu, daquele momento, passei a fazer de tudo, me dedicar 100% ao futebol. E, claro, sem esquecer os estudos, né? Que isso meus pais e meus professores sempre me cobravam. E então, a partir daquele momento ali, eu segui esse sonho, comecei a me destacar aqui na região, em Parapuã, nos campeonatos regionais. E logo com 12 anos, eu comecei a jogar pelo Expressinho de Marília. Né? Eles receberam informações lá de um garotinho. Bom de bola? Bom de bola e bom de escola também. Daqui começou meia? Começou meia? Eu era centroavante na época. Sim. Eu era centroavante, fazia muitos gols. Muito goleiro, metia bola, metia gole. Fazia muitos gols. Mas assim, eu gostava de jogar livre, eu jogava de centroavante, mas eu gostava de recuar um pouquinho para pegar a bola, partir para cima. Gostava muito de driblar também. Então, acabei me destacando e fui convidado para ir jogar nessa escolinha de Marília, o Expressinho Santa Fé. E com essa escolinha eu joguei vários torneios no Brasil todo. E essa escolinha tinha uma particularidade, porque a gente só se reunia durante os finais de semana para jogar, né? Sim. O treinador Wilson Scioli, do Expressinho, ele buscava vários jogadores de toda a região e a gente se reunia no sábado só para jogar. E quando a gente viajava para os torneios, a gente jogava contra Palmeiras, Corinthians, Inter, Grêmio, esses times grandes. E a gente batia de frente, ganhava muitas vezes desses times, sem treino, sem nada. Então, sem ser profissional. Deve ser uma sensação boa. Nós tínhamos um time muito bom ali em Marília. E aí dali, num primeiro momento, eu fiz um teste no Palmeiras, né, com o Expressinho, passei no teste. Só que eu não tinha idade ainda para ir e ficar alojado no Palmeiras. Então, acabei aguardando um pouquinho ali no Expressinho, um ano e meio. E nesse meio tempo apareceu o clube do Carpegiani, que é um clube formador de atleta, que o Carpegiani estava acabando de lançar lá no Rio Grande do Sul, junto a um empresário. E eles fizeram uma proposta muito boa, apresentaram um projeto maravilhoso para mim e para mais 2 atletas do Expressinho, para a gente ir. E aí, naquele momento, eu fiquei com muita dúvida, porque eu sempre fui palmeirense, agora eu posso falar abertamente. Ó o cara. E eu queria muito ter jogado no Palmeiras.
Mas, depois que eu fiz o teste, passei no teste, vi como era a estrutura para a categoria de base do Palmeiras, não era das melhores, digamos. Não tinha muitos projetos, assim, não dava para conciliar a escola com o futebol. Coisa que o RS, time do Carpegiani, fez muito bem. Apresentou um projeto maravilhoso e, juntamente com os meus pais, com os treinadores, conversando muito, eu optei em ir para o RS e não ir para o Palmeiras. E, assim, foi uma escolha muito doída para mim, porque era meu sonho. O time jogar do no Palmeiras. coração ou o começo estruturado? Mas eu acredito que eu fiz a escolha certa, porque depois minha carreira decolou lá no RS, aprendi muito com o Carpegiani, com os treinadores que eu tive lá, e tive todas as oportunidades de crescer como profissional, como pessoa também. Então foi muito bom para mim ter ido lá para o Rio Grande do Sul e começado minha carreira lá. Antes do RS, pouquinho antes do RS, pouquinho antes de você ir para o Sul, tinha uma expectativa da família, agora vai dar certo, vou entrar num time maior, com estrutura. Qual que era a expectativa da família lá no primeiro time, o sonho de ser jogador de futebol? Sim, sempre teve uma Agora expectativa da família, mas, porém, não era uma coisa assim muito cobrada. 100%. Meus pais me deixavam muito livre para fazer o que eu gosto de fazer, que era jogar futebol e me divertir. Até hoje eu vejo alguns meninos, né, que estão começando a jogar, e às vezes eu vejo os pais muito ali pilhado em cima, pressionando. Eu acho que isso não dá muito certo. Ou dá, depende do caso. Eu acho que o melhor é deixar o garoto livre para ele fazer o que ele gosta, porque se ele realmente gosta do futebol, ele vai fazer todo o necessário para chegar lá, assim como aconteceu comigo. Uhum. Então, assim, minha família não tinha muito essa expectativa enorme, não. Sim, claro, tinha um grande sonho, mas esse sonho eu acho que partia dentro de mim, mais do que propriamente da minha família. E eu sempre fiz de tudo para realizar esse sonho e conseguir chegar lá. E aí, você estando no RS, você teve uma outra grande oportunidade, que foi vestir a camisa da Seleção Brasileira Sub-17, né, Ederson? Exatamente. Eu cheguei no RS, eu tinha 15 para 16 anos. E lá no RS eu comecei a jogar no juvenil. E logo que se formou a equipe juniores, comecei a jogar também nos juniores. E apenas com 16 anos. E então o RS rapidamente já montou um time de profissional lá no Rio Grande do Sul, e eu me profissionalizei com 16 anos, e com essa idade eu já jogava no juvenil, juniores e profissional. Jogava nas 3 categorias, de acordo com o que o clube precisava. Então foi muito bem para mim, eu evoluí muito rápido nesse período, e foi o período que eu comecei a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. E para mim foi uma passagem importantíssima na minha carreira, porque a Seleção Sub-17 abriu portas, né, para fora do Brasil, e também fez com que meu futebol começasse a ser conhecido também no Brasil, né, porque os grandes clubes ainda não conheciam. A vitrine é maior, né? O Ederson. Então, outra exposição. Depois que eu fui para a Seleção Sub-17, fomos vice-campeões sul-americanos, e depois classificamos, né, para o Mundial e fomos campeões do mundo em 2003, na Finlândia, contra a Espanha, na final. Foi uma porta muito grande que se abriu, porque a partir desse momento começou a chover propostas de vários clubes do Brasil. A virada de chave na carreira? Com certeza foi uma virada de chave. Financeiramente falando? Financeiramente ainda não naquele momento. Você né? acabou de ganhar um título com a seleção. Pois mas naquele momento, né, com apenas 17 anos, ainda não foi o momento que virou a chave financeiramente, mas foi sim um momento que começaram-se a abrir mais portas e ter mais oportunidades nos grandes clubes do Brasil e depois do mundo, né? Tanto é que nós ganhamos o Mundial em 2003, e no começo de 2004 eu tive que sentar e escolher o clube que eu queria ir. Chato, a proposta do São Paulo, do Inter, do Grêmio, entre outros clubes. E naquele momento eu optei pelo Inter, porque o Inter estava no Rio Grande do Sul. O Inter conhecia muito bem meu futebol, o clube que queria mais apostar em mim. Tinha também todo o conhecimento do Carpegiani com o Internacional também, pela carreira que ele fez no Inter. E, principalmente, o que fez eu tomar essa decisão foi que eu via o trabalho que estava sendo feito na categoria de base do Inter, que era um trabalho fantástico. Então,
eu optei pelo Inter, fui emprestado pelo RS ao Internacional, mas acabei ficando apenas 6 meses no Inter. Sim, pouco tempo. Fiz alguns jogos com o Inter no profissional, nos juniores também, e logo em seguida chegou uma proposta da Europa, né? E vieram alguns empresários negociar o meu passe com o Carpegiani, e começou uma negociação em que o Carpegiani vendeu parte do meu passe para esses empresários. E nisso, quando chegou no meio do ano de 2004, esses empresários já queriam me levar para a Inter de Milão, na Itália. Sim, olha só. Então, o RS fez toda uma negociação em que eu fiquei sabendo só depois também de tudo que aconteceu, mas na época a Inter de Milão queria me contratar, né, me levar para a Itália, me colocar emprestado em um time menor para mim evoluindo até chegar à maturidade e voltar para a Inter de Milão. Esse era o projeto. Então, o RS, através do empresário Valdir, do Carpegiani, optou por negociar a minha saída do Inter, de Porto Alegre. Eu saí do Inter primeiro, para depois concluir a negociação com a Inter de Milão. Então, eles me tiraram do Inter, voltei para o RS e foram fechar essa negociação. Caramba. Só que chegando lá, para fechar essa negociação, eles pediram um valor muito mais alto do que estava se falando pela minha imagem, né? Coisa que não tinha sido conversada antes. Então, o pessoal da Inter de Milão começou a ficar meio descontente com essa situação e não quis mais fechar a negociação. Burocracia e, infelizmente, acabei nem ficando no Internacional de Porto Alegre e nem indo para a Inter de Milão. Então, voltei para o RS, tive que ficar mais um período no RS e logo depois, né, rapidamente, o Juventude, através do técnico Ivo Wortmann, pediu meu empréstimo também. Fui emprestado para o Juventude e terminei o ano de 2004 lá no Juventude. E aí, como que foi a sua ida para a Europa? Quando foi finalizado o ano de 2004, eu fiz poucos jogos com o Juventude, porque o Juventude também estava numa boa fase, tinha um time muito bom, estava jogando muito bem. E eu entrei em alguns jogos, poucos jogos, né? Fiquei 3 meses apenas lá. E o Juventude queria que eu renovasse o contrato para 2005, né? Para jogar a Copa São Paulo com juniores e depois o profissional durante o longo do ano. Porém, esse mesmo empresário, que já era dono do meu passe, de 75% do meu passe, Uau. Ele fez uma negociação com o OGC Nice, da França, e acertou essa negociação. Então, em vez de eu renovar o meu contrato de empréstimo com o Juventude, eu decidi ir para a Europa, jogar no Nice. Foi para a França. E então, em 2005, no começo de 2005, eu já fui para a França e cheguei no Nice em janeiro de 2005. Uma loucura na vida do Brasil, do sul do Brasil, para ir para a França, jogar no Nice. Um baita clube, diga-se de passagem, com uma história boa. E como é que foi a adaptação na França? Chegar um brasileiro, parapuense, chegar na França? Para mim foi muito bom chegar num clube como o Nice. Mas chega pelado lá, chega assim, como é que fala para... Cheguei no período mais rigoroso, né, do inverno, em janeiro na Europa, aquele frio, e logo em seguida, em fevereiro, começou aquela neve toda, né? Aí, que bonito. E ainda o pessoal brincava comigo que eu trouxe sorte, porque fazia alguns anos que não tinha caído neve lá, né? Porque Nice é no sul da França, né? Então é um lugar em que não neva frequentemente. Mas o ano que eu cheguei nevou bastante em fevereiro. Então, foi assim um choque para mim, né? Uma mudança muito grande de clima, de cultura, de vida, enfim. Rotina, tudo estranho. E assim, o pior, fui sozinho também, né? Tem gente que desiste. Não tinha... Tem gente que desiste justamente pelo clima, pelo frio. Não tinha ninguém, assim, da minha família, não tinha nenhum amigo. No Nice, especificamente, não tinha nenhum jogador brasileiro. Cara, você era o único brasileiro? Nossa! O único brasileiro. Quem me ajudou lá foi um argentino, Franco Dolce, que estava lá já no Nice. E graças a Deus eu tinha aprendido o espanhol lá no RS, que eles disponibilizavam as aulas, né, de espanhol e inglês lá. Então aprendi espanhol e esse argentino me ajudou muito lá na conversação de início, né, com o treinador, com os outros jogadores. Como é que funciona? O treinador te dá um comando? Alguém tem que te passar a tradução simultânea? Muito ia do feeling de você entender o que ele está falando, mesmo sem entender a língua, entender com o gestual, né? Com o gestual. Sim. E, assim, do conhecimento do futebol.
Mas quando eu não entendia e precisava mesmo entender ao pé da letra, eu perguntava para esse jogador, ele fazia a tradução rapidamente ali do que o treinador falava. Se eu quisesse dizer alguma coisa também, pedia para ele falar. E, enfim, e rapidamente eu comecei a estudar o francês, ia para os treinos e voltava dos treinos escutando a rádio em francês para mim acelerar esse aprendizado. E foi muito bom para mim. Em 2 meses e meio, eu já estava começando a entender tudo. Com 3 meses já estava começando a falar o francês. E me adaptei muito rápido. O clube do Nice também me recebeu muito bem. Sou grato até hoje pelo jeito que eles me acolheram lá. E uma joia. Foi como a joia brasileira chegando em Nice. Meteu muito gol na França. Muito. Fiz alguns gols, né? Porque eu comecei minha carreira como centroavante. Sim. E depois, lá no RS, o Carpegiani viu que eu tinha qualidades também para jogar no meio campo e passar a bola mais por mim para começar a jogada e tal. E naquele momento também eu tinha apenas 16 anos, jogando no profissional. Jogar de centroavante você leva mais pancada, né? Joga de costa pro gol. Então ele recuou um pouquinho, fez eu jogar ali de meia. Armador ali. E foi por isso que eu virei meia. E cheguei Nice como meia. Bate com as duas? Então... já fiz alguns golzinhos de esquerda que são mais bonitos que os gols de direita aí. Então, temos gols, muita gente gols acha separados. que eu sou ambidestro. Mas eu acho que foi sorte. Por que no futebol o cara que chuta com a esquerda é visto como diferentão? Eu queria sempre entender isso daí no futebol. Basicamente porque você ganha tempo, né? O futebol é detalhe. Milésimos de segundos que você ganha do adversário é capaz de definir uma partida. Então, se você recebe uma bola que você tem que se ajeitar, colocar na direita para você chutar, já perdeu o tempo, o marcador já chegou, já fechou o chute, já trancou a jogada. Então, basicamente é porque você ganha tempos ali preciosos no futebol, isso é muito importante. O marcador sendo canhoto deve atrapalhar a vida do canhoto e o marcador destro deve atrapalhar a vida do destro. Deve ser mais fácil. Também, você sendo ambidestro, o marcador não sabe para que lado você vai sair, né? Às vezes você está no mano a mano ali, você pode ir tanto pela direita quanto pela esquerda para finalizar, então isso dificulta muito para o marcador. O Ederson, e aí você, em 2008... né, você é apresentado lá no Lyon, justamente para substituir o Juninho Pernambucano, que estava de saída ali e tal, da equipe, e você era o cara certo para substituir depois ele. Dessa primeira passagem maravilhosa que eu tive no Nice, né, joguei algumas vezes contra o Lyon, fui muito bem, fiz alguns gols, e o Lyon começou a sondar, né, meu futebol. Começou a negociação com o meu empresário e em 2008 o Lyon acabou me comprando do Nice e cheguei lá não para substituir o Juninho Pernambucano, porque o Juninho era insubstituível, tanto no coração do torcedor como dentro da equipe mesmo, porque o Juninho era ídolo lá, né? ídolo, era um líder. O Juninho estava na equipe do Penta, né? 2002? Do Penta? Do Penta tava. Do Penta tava, né? Sim. Então, esse lance de substituir o Juninho foi mais criado pela imprensa, pela mídia, na verdade. Até porque nossas características são diferentes. A batida na bola de longe. O Juninho, assim, como ele bate na bola, acho que não existe ninguém no mundo que bate falta como ele. E a característica mesmo de jogo, o Juninho era um jogador que descia mais para jogar, começava a jogada, né, ali no meio campo. Eu era mais um meio atacante que apostava mais no drible, na habilidade. O Juninho apostava mais no passe, na batida de bola, nos lançamentos. Então, foi criado isso pela imprensa, mas não tinha muita ligação com isso, porque minha vontade mesmo era jogar com o Juninho Pernambucano, o que aconteceu no meu primeiro ano de Lyon, né? Nós jogávamos junto, o Juninho ali pela meia direita e eu mais na meia aberto, ou pela esquerda ou pela direita. Então foi muito bom esse primeiro ano jogar com o Juninho lá, com o Lyon, com o time. Quem que você jogou de monstro? Quem que você dividiu o campo monstro que você era fã? Ou quem que você dividiu na Europa? O Juninho é um deles. Mas assim como você bateu em alguém famoso assim? Deu uma... Assim, você fala de adversário? Tanto faz, ambos. Assim, eu tenho vários amigos assim dentro do futebol, né? Mas tem alguns que me ajudou muito.
Por exemplo, o Cris, o zagueiro do Lyon, Sim. na época de Lyon, me ajudou muito, com muitos conselhos. O próprio Fred, que na época também estava no Lyon, centroavante. Fred Carioca, Fluminense. Isso, Sim. o Fred. E também o Benzema. Jogar com o Benzema era algo incrível, porque ele... Assim, o nosso entrosamento era muito fácil de jogar com ele. Você sabia o que ele queria, onde ele queria a bola. Assim, é um jogador de extrema qualidade, né? Então foi muito bom jogar com esses jogadores. Na Europa tem uma fluidez diferente do futebol do Brasil. Não tem? Um futebol mais dinâmico, né? Um futebol mais rápido. Assim... Muitas vezes também um jogo mais pegado, né? Com ritmo mais elevado. Os europeus gostam muito de molhar o campo, né? Para então deixar a bola o trem liso mesmo. Corre muito e você tem que ter condicionamento físico muito bom. E assim, e jogadores com que eu joguei contra, né, que me impressionaram, todo mundo conhece, né? Cristiano Ronaldo, Messi. Uau. Esses são fenômenos que é impossível deixar de citar, no campo, né? É diferenciado no campo mesmo. Diferente demais. Se a gente vê assim fora de campo tudo que eles fazem, jogando contra, você sente na pele. É diferente mesmo. A gente só vê pela televisão e imagina que realmente deve ser meio que alienígena ver um Messi jogando. Só para pontuar, ele deve estar mais feliz agora no PSG, o Messi. Você não acha sobre isso? Está vendo a cara dele? Olha, realmente a gente percebe que ele está muito feliz no PSG, alegria. Né? Eu acho que aconteceu algo que o mundo do futebol não esperava que pudesse acontecer. E largar o Barça. Largar o Barça, porque todo mundo achava que o Messi ia fazer a carreira toda. Mas não toda foi La Plata, Bufunfa. Vamos falar sobre isso agora. Com certeza. O que pesou aí foi o financeiro, né? Não só na decisão do Messi, mas também na decisão do Barcelona, porque é uma decisão dos dois, né? Então, mas ela tem um esquema de teto salarial, uma coisa assim, né? Fair play financeiro. Fair play financeiro. Existe o fair play financeiro, mas... Mais ou menos. Assim, na teoria, né? Mas na prática existem soluções que pode ser feita que o clube consegue readequar para conseguir encaixar um jogador como o Messi, assim como aconteceu, né? E o Cristiano tá querendo deixar a Juventus, né? Cristiano vai pro PSG. O que você acha disso? Ele vai pro PSG. Olha, tem boatos, né, que dizem. Porém, se o Cristiano for pro PSG, aí pode entregar todos os troféus, pode... Pelo amor de Deus, assim, aí vai acabar aquela famosa frase, né, que o futebol é uma caixinha de surpresa, porque não vai ter mais surpresa. Nesse caso, na Champions League, no Campeonato Francês, mas não vai você ter mais lembra surpresa. do Real Madrid com os Galácticos? O Real Madrid e os Galácticos, com todo aquele elenco, não ganhou nada relacionado ao investimento. Ganhou bastante, mas não ganhou o que era esperado. Só não ganhou tudo, né? Ganhou bastante, mas não ganhou tudo. Deixa eu falar, em 2008, quando você foi do Nice pro Lyon, seu valor de mercado era 11 milhões de euros. 15. Pera. O valor que o Lyon pagou. O valor de mercado. Sim, não sabia disso. Valor que o Lyon pagou, a gente pensa que fez a tarefinha. O valor que o Lyon pagou, 15 milhões de euros. Você havia citado há pouco a relação com o seu empresário e tudo mais. Como é que funciona a separação desses 15 milhões de euros? No seu caso. O clube morde o maior, o clube formador recebe uma grana, o empresário recebe uma grana e você que estava lá no campo mordeu uma grana legal dessa negociação. À época, rolou a virada de chave com esse dinheiro, porque um belo valor. Olha, muito boa pergunta. Muito obrigado. No meu caso, especificamente, vou explicar certinho, espero que todo mundo consiga entender. Esse empresário comprou 75% do meu passe do RS. Sim. E na época comprou 75% e pagou por esse 75% do meu passe. Então, o RS ficou com 25%. Inclusive, nessa negociação, uma das pessoas que me observaram a jogar aqui no Brasil e me indicou para esse empresário é o Carlos Dunga. Sim. O que foi jogador da seleção, depois treinador da seleção. Sim. Esse empresário era empresário do Dunga quando o Dunga jogou na Itália. Entendeu? Então, eles tinham tem até hoje uma boa relação e tal. Então, o Dunga me viu jogando lá no Sul, me indicou pro Antônio Caliendo, que é esse empresário, e o Antônio Caliendo veio e comprou 75% do meu passe. Logo depois que eu fui pro Nice, jogando lá no Nice, enfim, o RS queria monetizar, precisava de liquidez. Eles fizeram mais uma negociação
e o Caliendo acabou comprando os outros 25% do meu passe. Entendeu? Então o Caliendo ficou com os 100% do Seu meu passe. dono. Exatamente. Mas nesse momento, o que ele fez? Ele simplesmente, antes de fechar a negociação com o RS e ser 100% do meu passe, ele já negociou com o Nice e vendeu 50% do meu passe. Que negócio. Pelo mesmo valor que ele pagou nos 100% do meu passe. Que negócio, Ou seja, hein? ele conseguiu obter 50% do meu passe e pagou o RS com 50% que ele vendeu para o Nice. Ele ficou com o meu passe inteiro, 100%. Com um lucro de metade. E com ainda zerado, né? Sensacional. Então, no momento em que eu fui vendido pro Lyon, meu passe era 50% do Nice e 50% do meu empresário, Antônio Caliendo. Então, desses 15 milhões, o Nice ficou com 7 milhões e meio de euros e meu empresário com 7 milhões e meio de euros. Eu, especificamente, infelizmente, na época, eu não tinha ninguém, nem um empresário comigo, assim, brasileiro, nem o meu pai entendia muito dessas coisas, né? E não tive ninguém para brigar por mim, por negociar uma parte para mim. Então, infelizmente, desse valor, eu não vi um centavo. Que loucura é essa? A única coisa que eu negociei foi meu salário. Então, a virada assim, de chave financeira para mim foi exatamente quando eu passei do Nice para o Lyon. Sim. Ou seja, eu tive que lutar muito, fiz muito sacrifício para conseguir isso. E foi somente no meu salário, que aumentou muito depois que eu fui do Nice para o Lyon em 2008. E até então eu fiz muito sacrifício, né? Então, assim, demorou. Por isso que eu falei que a chave financeira não foi nem no RS e nem mesmo no Nice. Foi quando eu passei do Nice para o Lyon. Mas eu acho que o seu empresário virou a chave um pouquinho antes de você. Com certeza, com certeza. O Antônio Caliendo foi... Pode-se falar que foi o primeiro empresário de futebol do mundo. Sim. Hoje ele tem mais de 70 anos e foi ele que inventou essa profissão. Ele é um italiano, ele inventou essa profissão e ele gosta muito de brasileiros, argentinos. Ele sempre teve muitos jogadores, né, o Antônio Caliendo. E ele apostou em mim, fez um investimento, acreditou em mim e também concordo que ele acreditando, colocou o investimento e apostou no meu futebol. É normal que ele tenha o retorno também, dele. né? E, assim, tenho que dizer também que na hora de fazer a negociação do meu salário do Nice para o Lyon, ele também brigou por um salário bom por mim. Então, essa era a nossa negociação e tudo foi muito transparente. Então, combinado não é caro, né? Nunca reclamei com relação a isso. O único detalhe é que naquele momento, se eu tivesse alguém do meu lado com uma experiência que pudesse me orientar, com certeza naquele momento ali podia ter uma participação de 5%, 10%, que nesse caso ia ser uma boa grana. Porém, não reclamo disso não, porque para mim o mais importante nunca foi o financeiro, e sim conquistar meus objetivos, meus sonhos, e hoje eu estou feliz demais com a carreira que eu fiz. Sou muito grato. Cara, eu queria saber como que é disputar uma Champions League. Eu pago pau demais para uma Champions. Cara, é fantástico. Tocar aquele hino da Champions, cara, inexplicável. Eu sempre tive esse sonho, desde quando jogava aqui no Brasil, né? Era meu sonho chegar na Europa, jogar Champions League. E com o Lyon teve o ano de 2010 que chegamos na semifinal da Champions League. Ficamos a um passo ali de chegar à final, mas fomos eliminados pelo campeão, né, daquele ano, que foi a Inter de Milão. E então, assim, é inexplicável a sensação de estar ali no campo e tocar aquele hino. Até hoje o meu irmão também, que sempre acompanhou minha carreira, né, sempre torceu muito por mim. De vez em quando a gente vê os vídeos e dá arrepios até hoje de ver tocar aquele hino e ver os lances da Champions League. Maravilhoso. E aí você teve uma passagem também pela Lazio, né? Como é que foi a sua passagem lá? Da França para a Itália. Exato. Meu contrato no Lyon era de 4 anos, né? De 2008 a 2012, né? E em 2012, existia a possibilidade de renovar com o Lyon. O Lyon tinha o interesse de renovar meu contrato, mas o Lyon, naquele momento, queria renovar por 3 anos, mais 3 anos. E eu já tinha ficado na França 8 anos, né? 4 anos no Nice e 4 no Lyon. E eu tinha uma vontade muito grande de conhecer outros campeonatos, ou campeonato espanhol, italiano, ou inglês. E chegou essa proposta da Lazio, para mim ir para a Lazio, né? Tava em fim de contrato com o Lyon, chegou essa proposta, eu pensei muito
E aí falou mais alto essa vontade de conhecer um outro campeonato, optei por não renovar com o Lyon e ir para Lazio. Saí do Lyon em 2012, fui para Lazio com um contrato de 5 anos, né? E aí lá na Lazio no começo foi muito bom, né? 2012, 2013 fomos campeões da Copa Itália em cima da Roma, que foi assim ganhando o título. Um feito sim, inesquecível para o torcedor da Lazio, porque nunca vi uma rivalidade tão grande, ao ponto que o torcedor depois falava claramente para a gente, se acontecesse novamente uma semifinal em que a Lazio ganhando ia jogar novamente a final com a Roma, eles queriam que a gente perdesse para não dar mais chance para o Roma. Meu Deus. Ter outra final, entendeu? É loucura. Lazio e Roma é uma rivalidade incrível. É tipo um Palmeiras e Corinthians aqui, ou não chega perto? Assim, Palmeiras e Corinthians, Sei lá, Grenal... o que dá a impressão é que a torcida lá é mais educada do que... É mais educada. Os europeus são mais os brasileiros, né? São mais educados, porém, assim... Não, os brasileiros também são educados, porém... Lazio e Roma já saiu até morte, né? Fora do estádio, com facada e... teve um período que que eu estava lá, né, que foi proibido os jogos Lazio e Roma de noite, justamente por causa disso. Se matam no entorno do estádio. Em volta do estádio. Então, episódios tristes, né? Mas tudo isso demonstra que rivalidade enorme que tem entre esses dois grandes clubes dentro de uma cidade, né? Então... era muito bom jogar Roma e Lazio, mas era tenso. E a adaptação na Itália? A Itália já é um pouquinho mais, abrasileirado, um pouquinho mais... O povo mais aconchegante, o povo mais simpático. Dizem que os italianos são bem parecidos com os brasileiros. Como é que foi a adaptação na Itália? Já era um europeu? Realmente, eu já estava muito bem já adaptado, né, na França e falava já o italiano, meu empresário era italiano. E ali no Nice, no Lyon, tinha alguns jogadores italianos também. Joguei com o Fábio Grosso, né, que foi campeão do mundo com a Itália, uma pessoa fantástica, um jogador excepcional. Então cheguei na Itália já meio que adaptado, né? Então foi muito fácil a adaptação na Lazio. Gostei muito de morar em Roma, jogar com a Lazio, foi muito bom também. Então foi uma passagem muito boa. Tirando o final ali, né? Porque eu acabei saindo antes do término do meu contrato, porque infelizmente eu tive uma lesão séria na Lazio e após essa lesão nunca consegui ter oportunidade novamente de voltar a jogar com frequência. Então, depois de 3 anos com a Lazio ali, acabei optando em encerrar o meu vínculo com a Lazio para vir jogar no Flamengo. Aí sim. O homem vestiu a 10 no Flamengo, Márcio. Eu queria entender isso. Por que quando um atleta, assim, um jogador se machuca, ele passa a não ter tantas oportunidades assim, de ter de ter mais uma sequência de jogos, de partidas? O cara parece que machuca lá e fica meio de... Bom, primeiro que o futebol é muito dinâmico, né? Quando você tem uma lesão séria e você fica 5, 6 meses fora de campo, a fila anda. Então, o clube acaba contratando outros jogadores. Muitas vezes, no meu caso, por exemplo, lá na Lazio, trocou de treinador também. Houve 2 trocas de treinador. Então, às vezes, o treinador que chega não tem o mesmo projeto do outro treinador com que você jogava. Muitas vezes também tem interesse econômico no meio. Às vezes, o clube quer monetizar, quer valorizar aquele jogador. Quer valorizar certo jogador, ou então quer liberar um espaço para contratar outro jogador, né? Não quer esperar o jogador voltar ao máximo do seu nível para dar a oportunidade. Às vezes os clubes estão muito dinâmicos, então é difícil assim você ter, principalmente assim, clubes que têm potencial de contratar, né, outros jogadores. Ele não vai dar a oportunidade do jogador se recuperar, voltar ao seu melhor nível, dar a oportunidade, até pegar ritmo de jogo novamente. Às vezes eles preferem só trocar de peça, né? É isso aí, trocar fácil de peça. E como é que fica o mental do jogador? O cara tá lesionado, tá se sentindo meio preterido por um treinador novo, por um jogador que naquele momento tá mais habilidoso, tá rendendo mais. Como é que fica o mental do cara que tá lesionado, esperando sarar e se sente meio que de lado, escanteado? Assim? É muito difícil. Atrapalha, não atrapalha? Muito difícil. Eu percebi durante a minha carreira que uma das coisas fundamentais para você
conseguir ser um jogador profissional e ter uma boa carreira, realmente é ter uma mentalidade de ferro. Porque psicológico muito forte. Porque desde o início, por exemplo, no meu caso, tive que viver muito tempo longe da família, sentir saudade, aguentar, passar por tudo, todos os obstáculos que eu passei longe da família, enfim. E quando chega numa situação dessa, em que acontece essas coisas... Você tá meio chateadão e tal? Você tá muito chateado porque você não consegue fazer o que você mais gosta. E aí, parece que vira uma bola de neve, porque o torcedor muitas vezes não entende. Enche o saco. Cobra muito. Às vezes começa a falar, é chinelinho, ou então, é de vidro, machuca fácil, mas ele não sabe o que o atleta passou. Uhum. Ele não sabe o que aconteceu. E isso é muito difícil, porque você não tem nem os meios para explicar tintim por tintim. E também você não vai ficar perdendo tempo com isso, porque você tem que se concentrar, tem que focar no tratamento, no treino, no trabalho, não deixar se abater. Então é muito complicado, muito complicado. Na hora que você está machucado, existe um psicólogo, vamos lá, força. Existe alguém que mexe com o mental? Vimos na Olimpíada agora, a Simone Biles com psicológico afetado, não quero, estou infeliz. Existe um suporte psicológico nos grandes clubes europeus para isso, para a sua lesão, para a lesão do atleta? Olha, no Lyon e na Lazio também, nos dois clubes não tinha psicólogo. Machucou, Saru? O clube que eu trabalhei a primeira vez com psicólogo foi no Flamengo, que tinha um psicólogo. Na Lazio, no Lyon, não contava com esse tipo de trabalho. Um período na Lazio, a gente trabalhou com um mental coach, diferente de psicólogo. Mas foi um trabalho ali, só um período específico, antes de chegar a essa final contra o Roma, em que o mental coach fez um trabalho com o grupo inteiro e foi um trabalho fantástico. E mentalmente a gente chegou muito forte para essa final e fomos campeões, deu resultado. Mas eu nunca trabalhei na Europa com psicólogo, nem no Nice, nem no Lyon, nem na Lazio. Então, muitas vezes você tem que aprender a lidar com essas situações sozinho, ou no máximo com a ajuda e colaboração da família. Eu muitas vezes ligava pro meu irmão, a gente passava horas conversando, e meu irmão também foi jogador, ele sabe. E falaram que seu irmão era bom de bola também, né? Meu irmão é muito bom de bola, ele joga até hoje aí no amador, nos amadores aqui da região. E hoje ele é personal trainer, meu irmão. Ele dá treinos online também, Inclusive, quem tiver o interesse de trabalhar, fazer um treino legal, fazer um acompanhamento legal, segue meu irmão lá no Instagram, Fala aí. Como que é o nome dele mesmo? @Tico, com K, _personal. Quem quiser, segue ele lá no Instagram. Vocês vão ter muitas dicas aí de treinos, de alimentação, de mentalidade também. Ele faz um trabalho excelente e sempre foi assim um conselheiro para mim, Nos momentos difíceis eu ligava para ele, a gente batia um papo e muitas vezes ele me ajudou muito. Que legal. Ô Ederson, e como que foi a sua chegada vamos dizer assim, no Ninho do Urubu? No Ninho do Urubu, o time que tem a maior torcida do Brasil. Há controvérsias. Mas vamos dar essa colher de chá pro Mengão, O Mengão vem numa fase excelente, cara? E como é que foi a sua chegada no Flamengo? Olha, minha chegada no Flamengo foi maravilhosa. Eu cheguei no Flamengo, fui muito bem recebido pela torcida, pelo clube. Cheguei no momento em que o Flamengo estava em uma transição, em que o presidente Eduardo Bandeira estava fazendo um trabalho muito bom de readequar todas as contas do Flamengo, que vinha com muitas dívidas. E quando eu cheguei, o objetivo primeiro era conter essas dívidas, Então, o clube ainda não estava com um time, Um time pronto para ganhar campeonatos e ganhar títulos, Inclusive, quando eu cheguei, o Flamengo estava ali quase na zona de rebaixamento, No Campeonato Brasileiro. Então, tinha um time assim médio bom, E o presidente e o clube estavam investindo na estrutura, Arrumando as estruturas, ao mesmo tempo contendo as dívidas. E foi um período assim que eu cheguei em 2015, E devido ao fato que a Rio de Janeiro estava sendo preparado para as Olimpíadas de 2016, foi um período muito conturbado também, Muitas obras no Maracanã. Então, no Flamengo teve 2 anos
2015 e 2016, que praticamente a gente jogava sempre fora de campo, fora de casa. Sim, sim. Né? Porque não jogava no Maracanã por causa das obras. Então, não, digamos assim, não foi um período muito fácil para jogar no Flamengo, né? Eu, assim, sempre quis vir para o Flamengo e para um time grande, com torcida grande, e o Flamengo, quando chegou a proposta, eu não pensei duas vezes para vir, devido a esse fato. Mas foi difícil, porque eu cheguei muito bem, fiz gols nos primeiros jogos, fiz 2 gols contra o Palmeiras. Meus amigos, o pessoal que me acompanha relembra desse jogo até hoje, quando me encontra na rua, relembra desse jogo. Gols contra o São Paulo também, enfim. Mas logo depois acabei me machucando. Tive uma lesão e essa lesão foi tratada assim de uma maneira muito complicada, digamos assim, e tive muita dificuldade para conseguir voltar em campo. Tive que me esforçar muito, tive que procurar fazer tratamentos para conseguir voltar a jogar, mas foi muito complicado esse período, e do meio para o final do meu contrato praticamente não consegui jogar mais. E então, assim, no início foi muito bom, mas depois dessas lesões que eu tive, acabou se complicando muito, virou um pesadelo. E o peso de colocar a camisa aqui, Zico, camisa 10 do Mengão, como é que foi chegar com esse peso de ser o cara, marcador? É claro que existia uma pressão muito grande. É diferenciado. É diferente jogar no Flamengo, vestir a camisa 10, que foi do Zico. Só se fala nisso, né? Uma responsabilidade muito grande. O torcedor jamais irá esquecer o que o Zico fez, né, pelo Flamengo. Então sempre vai ser uma pressão para aquele que vestia essa camisa, porém, quando você entra em campo, todas essas coisas extra-campo você acaba esquecendo, né? Você está ali fazendo o que você mais gosta e o único objetivo é dar o seu melhor e tentar fazer o melhor para o clube, por você, pelos companheiros. Então a pressão era só até pisar no gramado, dentro das 4 linhas, porque depois ali dentro de campo era um sonho que estava sendo realizado. Ô Ederson, e tem, acho que o pessoal tem até a imagem aí. Eu tenho a data para você aqui. Que foi aquela entrada do Fagner. 3/7 cara, de 2016. Que causou muita revolta em muita gente. Aquela dura Acompanhe entrada. Comigo no replay, senhor. Cara, foi desleal. Eu sou corintiano. O Fagner tem um histórico de ser um jogador mais bruto. É um dos melhores laterais da história do futebol brasileiro. Mas ele tem umas entradinhas como essa que ele deu no Ederson. Você não sentiu na hora isso, não? Na hora? Claro, com certeza. Senti muita dor nesse lance. Mas você não saiu do campo? Não saí porque eu estava muito bem no jogo. Eu tinha acertado uma bola na trave, o Flamengo Vocês estavam brigando o jogo inteiro, você e o Fagner. O Flamengo estava massacrando o Corinthians ali no primeiro tempo. A gente teve 2, 3 ocasiões para abrir o placar. E aí houve essa entrada aí. Depois você revidou, né? Então, o jogo todo eles ficaram de picuinha, tanto ele quanto o Fagner. O que vocês falam? O que vocês falam entre jogadores? Esse jogo? Você xingou ele muito? É provocação, tentando tirar o foco. Qual que é a provocação? Fala pra mim a palavra. Eu sempre fui um jogador muito concentrado em campo. Eu nunca fui de discutir com o adversário, nunca fui de perder a cabeça. Quando o cara chegava e falava qualquer coisa pra mim, eu fingia que ele não estava ali. Eu escutava só meu treinador, meus companheiros dentro de campo e... Não caí em provocação? Nunca, jamais caí em provocação. O que o Fagner te falou no final desse lance, você lembra? Não lembro ali, eu não lembro. Levanta aí o ele parece que ele dá uma encostadinha ali, não sei se ele pede desculpa, mas depois ele vaza, né, de perto, ali né? nem lembro. E não foi nem falta. Ele me falou. Ali o juiz não deu nem falta. O nosso treinador reclamou e foi expulso, inclusive, nessa jogada aí. Nosso treinador foi expulso. Aí você voltou pro segundo tempo e sentiu. Aí eu continuei o jogo, né? Tava muito bem dentro de campo. E até porque, até antes de chegar nesse jogo do Corinthians, eu passei um período difícil devido a uma outra lesão no joelho direito, né? Em que foi muito difícil a minha volta, né? Assim, problemas com discordância de tratamento lá com o Flamengo. E levei 10 meses para voltar a jogar. Como assim, discordância de tratamento? Eles não queriam te tratar? Não, basicamente, para resumir, eu tive uma lesão muito séria no tendão lateral do joelho direito, uma ruptura parcial. E no primeiro diagnóstico foi passado que não tinha sido nada, que não tinha nenhuma lesão. Somente depois de 3 dias que realmente descobriram que tinha ruptura parcial desse tendão. Então, eu cheguei a treinar com dor, cheguei a jogar, entrei em um jogo lá em Brasília contra a Ponte Preta com dor, machucado, lesionado.
E aí Mas depois correr desse com jogo dor? que eu não aguentei mais, eu parei e comecei a fazer o tratamento novamente e fiquei 5, 6 meses afastado por causa dessa lesão. É muito tempo. Então eu fiquei, assim, foi muito complicado para mim. Mais uma vez, a imprensa pressionando, os torcedores pressionando e sem saber realmente o que estava acontecendo. E naquele período, o departamento médico do Flamengo me pedindo, por favor, para passar para a imprensa que eles estavam fazendo um trabalho de reequilíbrio comigo, quando na verdade não estava fazendo reequilíbrio, eu estava só aguardando esse tendão cicatrizar. Sozinho. Né? E na época tinha outros médicos que aconselharam a fazer uma operação para acelerar essa recuperação e o Flamengo não autorizou. Então foi muito difícil para mim esse período aí. E tudo isso foi antes do jogo contra o Corinthians. Então, depois de uma lesão que deveria, assim, se eu fizesse a operação, o tratamento, deveria ter voltado com 4, 5 meses, acabei levando 10 meses para voltar. E aí, quando eu voltei a fazer uma sequência boa de jogos, estava muito bem, fiz um gol contra o Inter, um jogo antes desse jogo contra o Corinthians, eu que fiz o gol da vitória do Flamengo, e fui jogar contra o Corinthians e acabou acontecendo esse lance aí, em que senti muita dor, mas quis continuar no jogo, estava muito bem, e isso fez com que essa lesão do joelho esquerdo, né, piorasse, né, piorou muito, né, durante o jogo ali, e quando acabou o primeiro tempo, que a gente foi pro intervalo, que aí a dor aumentou muito, voltei pro segundo tempo. Esfria o tal do sangue. Esfriou, aumentou demais, quando eu voltei pro segundo tempo eu vi que não tinha condições, 5 minutos depois eu pedi para sair. E no dia seguinte meu joelho estava muito inchado, enfim. Você sentiu que tinha sido grave o trem? Deu ruim. Foi. Eu senti que tinha sido muito grave somente no dia seguinte. Quando eu vi que o joelho estava muito inchado e aí começou de novo, novamente. Lá vamos nós. Uma nova discussão. Novamente ali o médico do Flamengo, na primeira entrevista que ele deu, né, ele acabou falando assim que era 30, 40 dias, né, para voltar a jogar, quando eu estava, na verdade, com um grande edema no joelho, edema ósseo espelhado, né, no fêmur e na tíbia. E quando você tem um edema ósseo, né, eu aprendi depois isso, obviamente, quando você tem um edema ósseo, o aconselhado é tirar o pé do chão, nem colocar o pé no chão. Nossa. E com 1 mês lá no Flamengo, eles estavam forçando eu a querer treinar. Então, daí você pode entender como que eu vou conseguir voltar, né, nessa situação. O Flamengo foi negligente ou foi garoteou, né, no seu tratamento? Olha, com relação a isso, eu percebi que é muito importante ter cuidado ao falar... Com as palavras. Não, ter cuidado ao falar o Flamengo, porque o torcedor pode entender mal, porque não é o Flamengo, não é a instituição o Flamengo, entendeu. E sim as pessoas que trabalham lá. Algumas pessoas também, não é todo mundo. Então, nesse caso, a minha dificuldade foi com o médico do Flamengo, que passava um tipo de tratamento que não estava sendo coerente com o que eu tinha. E isso dificultou muito, mas muito mesmo para mim voltar. Tanto é que eu não consegui voltar, acabei tendo que encerrar minha carreira. Ninguém via isso? Você não tinha com quem falar? Algum superior? Professor? Professor, tô com um problema aí. Acho que tá errado. Não tem como você explanar isso? Na época, nós tínhamos um treinador que vinha da categoria de base do Flamengo. Era o Cristóvão, né? Não, na época não. Na época já era o treinador que subiu da base do Flamengo. Então, ele não tinha esse poder todo de bater de frente com o médico e com a diretoria, né? Então, assim, é o Zé Ricardo, o treinador, né, que subiu da base naquela época. Ele assumiu logo depois do Muricy, né? Então o Zé Ricardo ele fez um excelente trabalho, foi muito bem, foi um dos treinadores que durou mais no período que eu tive lá, né? Porque o Flamengo trocava muito de treinador, né? Apenas assim, algumas derrotas já tinha aquela pressão toda e tinha que trocar e... Como que fica o clima no vestuário? Era difícil pegar entrosamento da sequência, porque perdia 2, 3 jogos, já o treinador já se sentia ameaçado, então... Ficava aquele climão. Aquele climão. Hoje tem uma nova regra de que o clube pode trocar só de 3 vezes. Tem um limite para trocar os treinadores? Durante o campeonato, né? Você acha que isso é bom? Eu acho que principalmente aqui no Brasil essa é uma regra boa, porque isso impede também dos clubes fazer o que vinham fazendo, né? Porque o treinador não tem nem tempo de implementar o trabalho. O jogador respeita o treinador mesmo? Ou o jogador às vezes ele dá uma ordem ali... que precisa.
Olha, depende muito das situações, né? Normalmente a tendência é todos os jogadores respeitar muito o treinador, mas sempre tem um ou outro jogador que está descontente com a situação. É impossível num grupo de 30 jogadores você fazer feliz todo mundo, porque só joga 11, né? Então sempre tem um jogador mais descontente que o outro, mas um bom treinador é aquele que consegue realmente lidar com o grupo e fazer todo mundo remar para o mesmo lado, né? Então, assim, só que o objetivo principal sempre é a vitória, tanto para o treinador como para os jogadores, para o clube, para os torcedores. Então, quando eu ouço falar assim, não, jogador derruba treinador. Acho que não. Eu não concordo muito com isso, porque o jogador quer ganhar, o jogador quer vencer, ele sabe dos riscos que tem de Rogério perder. Ceni no São Paulo, no Flamengo. Muitas vezes, o que acontece é que o time não conseguiu ainda atingir aquele entrosamento, aquela maneira de jogar que fica coeso, que fica todo mundo remando para o mesmo lado. E isso não é, às vezes, por vontade de ninguém, às vezes acontece. É difícil você encontrar esse entrosamento que o Flamengo teve depois, que conquistou vários títulos, entendeu? Então vai muito do treinador saber lidar com tudo isso e passar por cima desses obstáculos aí. E como que você vê o Flamengo hoje em dia? É um time estruturado, é um time com condições, que continuam tendo condições aí de ganhar títulos? Então, é diferente? Você acha que é diferente da sua época lá? Então, na minha época, como eu disse, o Flamengo estava se reestruturando, readequando as dívidas, melhorando a estrutura. E aí, depois que eu saí, assim, no final ali do meu contrato, que o Flamengo começou a ter o poder aquisitivo maior, com as dívidas controladas, com a estrutura quase pronta. Aí sim, em 2018, o clube começou a poder investir em jogadores, comprar os melhores jogadores que estavam na Europa voltaram para o Flamengo, né? E foi investindo cada vez mais no time especificamente. Então, 2018, 2019, o Flamengo estava com uma seleção, sim, né? Com uma seleção e com uma boa estrutura e sem dívida. Então, eu sempre falo que o trabalho do presidente Eduardo Bandeira foi um trabalho fantástico e muitas vezes nem é muito relembrado, mas o cara fez um trabalho excelente, né? E o Flamengo está colhendo os méritos até hoje, mas eu acho que foi fundamental a chegada de um treinador europeu, o Jorge Jesus. Porque na minha época, por exemplo, eu já vinha com uma mentalidade europeia, né? De seriedade, concentração nos treinos, fora dos treinos também, na concentração, no hotel, tudo, aquela seriedade toda. E muitas vezes, os próprios jogadores, assim, em tom de brincadeira, brincavam comigo. Ederson, por que toda essa seriedade? Não, o futebol é mais diversão e não sei o quê. E eu, batia sempre na tecla. Cara, não, velho, nós temos que ser sérios, seriedade. Seriedade com a alimentação, com o descanso, com a recuperação, com tudo, porque nós não tá aqui de brincadeira. Né? Mas na minha época tinha muito isso. Às vezes na concentração, meia-noite, 1h da manhã, os caras brincando na concentração. E alguns jogadores querendo dormir. Brincando de quê? Assim, brincando no corredor, escutando música, aquela resenha toda, aquela brincadeira toda. E alguns jogadores querendo dormir para jogar no dia seguinte. Então, tipo assim, ainda tava com aquela mentalidade, digamos, a lá brasileira, né? Ousadia e alegria. Então, e eu tive muita dificuldade nisso, porque assim, muitas vezes até os caras brincavam demais comigo com isso, né? E aí, depois que eu saí, eu queria muito, mas muito mesmo ter ficado lá no Flamengo com a chegada do Jorge Jesus, porque eu já tinha essa mentalidade europeia, né? E ele chegou com muita personalidade, colocou isso na cabeça dos jogadores, os jogadores compraram a ideia, abraçou a ideia e deu muito certo, né? Jogadores com muita qualidade, trabalhando com seriedade e dedicação todos os dias, com foco, deu no que deu. O Flamengo ganhou tudo. O Flamengo ganhou tudo. Então, foi muito importante essa junção de todos esses fatores aí. A vida do jogador de futebol profissional, nós só vemos pela TV e pelos noticiários. É muito mais do que o jogo em si. Como é que é a concentração? A concentração, você acabou de falar que você concentra mesmo, mas tem gente que não quer concentrar. Como é que é jogar com outros atletas baladeiros? Já jogou com algum baladeiro que ia pular o muro e voltava ressaqueado, como os anos 90? Diz que o Romário não ficou em uma concentração, ia jogar bola de ressaca. E como é que é a relação com essas pessoas? Não o seu caso. Álcool, farra, como é que é a concentração do atleta? E uma outra pergunta, hoje eu vou caprichar.
o pós-jogo na derrota e o pós-jogo na vitória. Como é que é a concentração e o pós-jogo? Vamos lá, concentração. Primeiro, eu vejo que o futebol evoluiu muito nos últimos 20 anos. Então, antes, na época de Romário, Edmundo... O pessoal estava fumando. O pessoal fala, não, antes esses caras saíam, bebiam, ia pra balada e no dia seguinte dava conta do recado no campo. Mas é óbvio, cara, o futebol antes não era tão massacrante fisicamente como é hoje. Então, hoje, se aqueles mesmos jogadores com aquela qualidade toda tivessem no futebol de hoje, eles não iam conseguir manter o mesmo nível. Porque hoje a parte física é muito importante. Todo mundo evoluiu muito na parte física, em todos os aspectos. Esse é o primeiro detalhe. Agora, a concentração, basicamente, é muito descanso e recuperação de um jogo para o outro. Porque, especificamente aqui no Brasil, é muito difícil jogar. Por quê? Porque você joga a cada 3 dias. Eu, na minha época de Lyon, em que chegamos nas finais de todos os campeonatos que a gente jogava, ou seja, Campeonato Francês, Copa da França, Copa da Liga da França, Champions League, chegamos em todas as finais, nós fizemos 62 jogos no ano. No Flamengo, no meu primeiro ano inteiro no Flamengo, em 2016, o Flamengo jogou 92 jogos. 92 jogos, Uau. A diferença é muito grande. Então, primeiro, não tem como cobrar do jogador o mesmo desempenho, mesmo ritmo do campeonato europeu. É muito diferente. Aí você junta tudo isso, clima do Brasil. Clima muito mais quente, calor. O campo, muitos campos no Brasil, um campo mais fofo. Barbante. Mais fofo. Às vezes você joga num campo seco, que parece um concreto. Às vezes você vai e joga num campo fofo, parece uma areia movediça. A articulação não aguenta. Aí, às vezes, no Brasil aqui, você, no Campeonato Brasileiro, joga lá no Rio Grande do Sul contra o Inter. 3 dias depois você tem que jogar lá no Ceará, em Fortaleza. Então você nem passa em casa, você já vai direto. Então tem tudo isso, muitas dificuldades que o torcedor não vê, quem acompanha não vê. A canseira acumulada. Jogo após jogo. Então chega no momento em que você fica extasiado, que você não tem mais onde tirar forças, né? E quem não sabe e quem não tá por dentro de tudo, óbvio, né? Quem tá fora vai falar, não, mas quem tá fora é fácil. fácil. O cara só joga, pô, só tem que jogar. Então, uma coisa é jogar brincando com os amigos e tal ali, uma coisa é jogar todo jogo querendo dar 100%. Aí sim que meteu pega. o gol, você meteu gol, ganharam e o pós-jogo. Agora, desceu, o juiz apitou, desceu a escada. Pós-jogo. Acho que isso é fácil de responder. Não, então, ele não vai falar. Pós-jogo no Flamengo. No Flamengão. Ganhou, foi bem, fez gol. Você tá no céu. Você é o maior ídolo, você torcida... é tudo, você é fenômeno, você é demais, você é tudo. Te colocam lá em cima, num pedestal. É 1000 maravilhas. Mesmo se o gol for feio. Mesmo se o gol for feio, não importa. Ganhou, você é o melhor, é indiscutível. Perdeu, é o extremo oposto. Perdeu, mesmo jogando bem, mesmo dando sangue. Você chegou a ser ameaçado pela torcida alguma vez ou não? Pela lesão no Flamengo? Olha, graças a Deus, eu nunca fui ameaçado fisicamente. Assim, recebi algumas mensagens via rede social, mas isso eu nem considero, porque quem escreve ali atrás das redes sociais é muito fácil, né? Você... não põe a cara, tapa, ninguém sabe quem é, escreve ali o que quer, fica assim. Então eu nunca considerei isso. Porém, fisicamente, assim, pessoalmente, com o torcedor, eu, graças a Deus, nunca tive problema, nem no Flamengo, nem em nenhum clube que eu passei. Pelo contrário, os torcedores, sempre que me encontravam, era sempre elogio, sempre parabenizando, porque eles viam que eu sempre dei a alma, sempre dava de tudo dentro de campo. Quando eu estava bem, muitas vezes, assim, muitas vezes dei mais que 100% e às vezes algumas pessoas me disseram que esse poderia ser o meu problema de lesionar muito, porque eu queria dar sempre 100% nos treinos, sempre 100% nos jogos e acabei me machucando por causa disso, às vezes.
Porém, não me arrependo, porque eu acho que quando você vai para campo, você tem que dar tudo, o máximo que você puder, em prol dos objetivos. Eu sempre fui assim, sempre conquistei tudo dessa maneira. Então, eu acho que o torcedor sempre viu isso em mim. É quem vai encarar um homem de 1,80 m? Sempre me elogiou e eu sempre, assim, fiquei muito grato. Só bate no Dudu só, mas só bate no Duduzinho do Palmeiras, mais ninguém. Só bate nos pequenininhos. Ô Ederson, você teve uma passagem também pela seleção, o Mano Menezes te convocou. Você entrou no segundo tempo para substituir o menino Ney. O Neymar, mas infelizmente foi uma passagem também não muito legal, porque você acabou se machucando naquela ocasião, naquela partida. Dá imagens. Olha lá o lance. Ali eu peguei a bola ali na direita, né? Fiz a minha característica pedalada ali 2 vezes, pedalei para cima do zagueiro e fui para a linha de fundo. Caramba, imagina a dor que você deve ter sentido ali. Quando eu fui efetuar o cruzamento, assim, um pouco antes já ali na arrancada, já senti um estralo assim, nesse momento ali, ó. Senti um estralo atrás da perna e fui fazer o cruzamento, mas não tinha mais músculo ali, né? Eu tive a ruptura total do músculo posterior da coxa. Ruptura total? Total, ruptura total da posterior ali da coxa, na inserção ali do quadril, né? E ainda agora eu vejo essas imagens e eu penso assim, você é louco, Ederson, você é louco, sem músculo nenhum na posterior da coxa, você queria voltar pro campo ali, ó. Você usou a 09 na seleção brasileira e jogou 3 minutos e saiu com uma lesão que te tirou... A 19, né? Não a 09. A 19? Eu li 09. Tava no banco ali, entrei no lugar do Neymar, né? Inclusive nesse período, quando a gente é convocado, né? A gente fica ali uns 3 dias, né? Fizemos 2 treinos na seleção e fui muito bem nos treinos, muito bem elogiado pela comissão técnica, pelos jogadores, pela imprensa. Então tava muito bem, tava ali... Parece que doeu muito parece que doeu muito, a perna dá uma desarmada assim, parece. Sim. E nesse momento, eu tava em início de temporada no Lyon, então eu vinha de uma pré-temporada muito forte com o Lyon, né? Eu tinha feito o primeiro jogo do Campeonato Francês com o Lyon e viajei para esse jogo. Então a carga de trabalho também nesse momento ali estava muito alta. Pesou, lá né? no Lyon. Nesse período a gente tinha um treinador que gostava muito de trabalhar o físico. Era muito treino físico, muito treino de força. E quando eu voltei da seleção, né, com essa lesão, que foi uma lesão muito grave, lá no Lyon tinham mais 8 jogadores com lesão na posterior da coxa. É claro que não nessa gravidade, né? Tinha vários graus de lesão diferente, mas no mesmo músculo. Então, assim, eu acho que pode ter sido um erro também na pré-temporada, né? Um erro de treino. Eu ia te fazer essa pergunta com relação... Vimos Robinho se lesionando na Europa, vimos Ronaldo, fenômeno, se lesionando na Europa, e muitas pessoas à época comentavam que isso era em virtude do fortalecimento muscular, da preparação do corpo do atleta na Europa, diferente dos padrões brasileiros, para deixar o atleta mais parrudo, mais forte, por assim dizer, mas a articulação não aguentava. Você acha que isso aconteceu com você também? Esse excesso físico na Europa meio que desgastou demais o seu corpo em extremo? Olha, mais do que especificar, assim, na Europa ou no Brasil, porque eu acho que hoje o mundo é muito globalizado, né? Eu acho que foi mais uma questão de período e estilo de jogo no futebol. Porque eu me lembro muito bem que nos anos ali 2000, 2002, quando eu comecei a jogar no profissional, até 2010, mais ou menos, nessa década, de 2000 a 2010, era um futebol de muita força. Então, não era só na Europa. Aqui no Brasil também. Era um período em que se apostava muito na força, no trabalho de força. Então, e o trabalho de força, se você não dosar, e isso infelizmente eu aprendi só mais tarde, com a experiência, depois de ter sofrido com muitas lesões, o trabalho de força, se não ser dosado, acaba te lesionando no campo, porque o futebol, no final das contas, é agilidade, não força. Né? Sim, claro que a força ajuda, sim, mas tem que ter um equilíbrio entre a força, agilidade, habilidade, técnica, tática. Mas nesse período específico, de 2000 a 2010, era muito trabalho de força, muito. Por isso que não é coincidência de ter todos esses jogadores que você citou, nesse período, vai todas um essas lesões. E volta um Rambo, volta um Conan gigante. E aí, depois se passou a um período, graças muito ao Guardiola e ao Barcelona, em que foi se notando que o Barcelona ganhava tudo, não tinha um jogador forte, só tinha jogador franzino, leve, rápido, habilidoso, e um futebol técnico de passe
e não tinha força. Então, foi com o Barcelona que o futebol começou a se mudar, começou a deixar um pouco de lado o trabalho de força. Infelizmente, eu vivi a maior parte da minha carreira nesse período de trabalho de força. Entendeu? Então, infelizmente, tive as minhas lesões também, assim como outros grandes jogadores aí. Aconteceu, foi aprendizado e assim, agora, pode ver, o futebol não é mais aquele futebol de força no mundo inteiro. O PSG, que é o time hoje, que é o time que a gente mais vê jogando na Europa, não tem força. O Neymar na Europa ele não ficou realmente fortão como se ficava. O Neymar ficou mais franzino. Cresceu, evoluiu, sim. Mas ele não ficou fortão. Exatamente. E isso, graças a Deus que o Neymar não chegou lá e não foi transformado num monstro de força. Senão, joelho, quadril... Também ia se lesionar, também ia diminuir a velocidade, a agilidade dele. Então, sendo que a maior característica dele é essa, né? Vai ser o melhor do mundo, o menino Ney. Meu irmão sempre me dizia que no começo da minha carreira, vendo eu jogar, né? Meu irmão sempre dizia que meu estilo de jogo era o estilo de jogo do Neymar. Pegar a bola, partir pra cima, driblar, alegria, gol e jogadas de efeito. E quando eu fui pra Europa, infelizmente, mas também lá no Rio Grande do Sul também, era muito treino de força. E na Europa aumentou mais ainda, mas foi coincidência porque eu cheguei lá com 18 anos, né? E estava na época assim que eles achavam que deveria colocar muita força para ficar mais forte, aguentar o tranco, enfim. Acabei ficando muito forte, menos ágil e acabou com o tempo acabou chegando as lesões. A conta vem, né? O Ederson, você se arrepende de alguma coisa? Você queria ter continuado aí, prolongado mais um tempo a sua carreira de futebol? Olha, já disse um sábio, né, que se você não se surpreende ou não se arrepende com as suas decisões de 5, 10 anos atrás, quer dizer que você não evoluiu, né? Então eu acho que é um sinal de evolução. Claro que hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, obviamente que, pensando assim, voltando lá atrás, eu teria feito algumas coisas diferentes. O que, por exemplo? O que você poderia falar pra gente? Por exemplo, esse assunto que a gente acabou de contar. Da questão do físico, né? Do físico, de como eu era um atleta que dava 100%, às vezes 200%, até no trabalho de força eu queria dar meu máximo. Então, isso, às vezes eu achava que estava fazendo certo, correto, e era isso que às vezes fez com que eu tivesse lesões sérias e que infelizmente virou um rótulo para mim depois, porque, né, com algumas lesões aí passa a ser rotulado também e fica difícil você dar a volta por cima. Mas se for ver bem na minha carreira, né, do meu período no comecinho ali de RS, Nice, Lyon, nunca tive lesão. Depois da primeira lesão com o Lyon, a conta vem, com a seleção e com a Lazio, aí passei a ser rotulado, né? Sendo que eu já tinha feito 10 anos de carreira sem lesão nenhuma. É complicado. Mas, enfim, tem coisas que depois fica difícil de tirar, né? Então, assim, eu acho que essa foi uma lição muito, muito grande que eu aprendi e que eu teria feito diferente lá no passado. Um pouquinho mais leve o treino. Bem mais leve, apostar mais na minha habilidade, na minha agilidade, teria sido fundamental. Talvez uma outra coisa que também tenho na minha cabeça, como eu citei no começo da entrevista, eu comecei minha carreira como centroavante. E me recuaram ali para utilizar mais as minhas qualidades no meio campo. Mas eu fico assim pensando como teria sido minha carreira se eu tivesse continuado como centroavante. Talvez eu ia ter que ter esperado um pouquinho mais para decolar, né? Para iniciar a carreira no meio dos profissionais, em grandes clubes. Porque eu comecei muito cedo, comecei com 16 anos no profissional, eu tinha aquela ansiedade de jogar logo no profissional. Então, assim, o fato de recuar, jogar mais no meio campo era para conseguir jogar mesmo no profissional com 16 anos. Então, a concorrência era grande na posição, você fala? Não pela concorrência em si, mas sim pelo estilo do jogo e pelo corpo mais franzino, né? Com 16 anos era mais difícil jogar como centroavante no profissional, entendi. Né? Jogar contra jogadores de 30, 28, 30 anos, você com 16 anos, é muito difícil você aguentar. O centroavante tem que jogar às vezes como pivô, aguentar a pancada, segurar a bola lá na frente. É mesmo um pouco mais complicado. Por isso que eu digo que talvez eu teria que
esperar um pouco mais e amadurecer um pouco mais para me firmar no profissional, talvez com 20, 21 anos, ao invés de estar jogando com 16, 17. Mas eu optei por jogar na meia e acelerar, né, esse processo. E hoje eu fico assim com esse pensamento. O que será que teria sido minha carreira se eu tivesse mantido ali como centroavante? Talvez minha carreira ia ser mais prolongada, né? E, enfim, essas são as duas coisas. Mas você, de certa forma, é um profissional, um atleta realizado, né? Por tudo que você já conquistou, pelos clubes que você passou. Com certeza, com certeza absoluta. Eu me sinto muito realizado, principalmente sabendo de onde eu venho, todos os obstáculos que eu enfrentei para chegar lá. A gente sabe que sair daqui do interior e conseguir ter uma oportunidade, já é difícil você conseguir ser profissional, saindo de tão longe. Chegar num clube e se destacar, já é muito difícil. Quem dera você conseguir ser profissional desde os 16 anos, se afirmar, ir para a Europa, que é o sonho de muitos jogadores brasileiros, né? Se afirmar na Europa, porque muitos vão, só que não conseguem ficar e rapidamente voltam. Eu tive uma passagem muito grande na Europa, eu joguei mais na Europa do que no Brasil. Então, assim, com relação à minha carreira, eu sou um atleta muito realizado, como pessoa também. Então, fiquei muito feliz com a minha carreira, mas com aquele gostinho de poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais. E hoje? Principalmente com relação à seleção brasileira. E hoje, você aposentado dos gramados, o que você anda fazendo da vida? Hoje, só para finalizar. Não, fica à vontade. Acabei te cortando. Principalmente com relação à seleção brasileira, porque eu fui campeão do mundo sub-17. Ficou um gostinho de quero mais. Fui campeão do mundo sub-17, vestindo a 10. Sim. E em cima da Espanha, que tinha um timaço, Fábregas, Silva, jogadores que jogam até hoje aí. E até hoje estão na seleção da Espanha, alguns. E a gente foi campeão. E com 18, 19 anos eu já fui para a Europa. E naquele momento acabei sendo esquecido. Não fui mais convocado para sub-20, não fui mais convocado para sub-23. No momento que eu estava na minha melhor fase no Nice, eu tinha condições de ser convocado para a seleção brasileira sub-23. E na época era o Dunga o treinador da seleção. Porém, eu acredito que essa questão do relacionamento dele com o meu empresário, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalhou, porque às vezes, talvez na cabeça do treinador, que convoca o jogador, que ele já conhecia, que deu indicação para o empresário que foi dele, às vezes ele queria evitar esse tipo de polêmica com a imprensa. Sim, e obviamente teria. Ao me convocar, obviamente ia ter esse tipo de polêmica. Obviamente. E a gente sabe que assim, já o Dunga com a imprensa já tinha polêmica. Então, obviamente que se ele tivesse que evitar alguma polêmica, ele ia evitar. Então, assim... Ou não, né? Dunga. Então, tipo assim... mas é difícil para mim de pensar, tipo, o cara que me viu jogando me indicou para o empresário que foi empresário dele. Então, ele sabe da minha qualidade. Então, ele como comandante da seleção, quando ele foi chamado para ser o treinador, eu fiquei muito feliz, porque agora eu achei que agora poderia aparecer a minha oportunidade. Até porque eu tinha sido campeão sub-17 do mundo, campeão do mundo. Então, esperava que pudesse ter sido convocado, mas infelizmente essa convocação não veio. Tive que batalhar muito, jogar muito na Europa, me destacar no Nice, no Lyon. E depois que o Dunga saiu, o Mano Menezes entrou e me convocou na primeira convocação. E infelizmente aconteceu essa lesão que te deixou um bom tempo fez fora. Com que eu passasse de um sonho a um pesadelo. Essa lesão da seleção, o Lyon fez o tratamento correto, tudo certinho. Era uma lesão muito grave. Eu voltei a jogar com 5 meses. Que loucura, que diferença, Com hein? 5 meses eu voltei a jogar. Uma lesão em que alguns médicos disseram que era fim de carreira. E no Lyon eu fiz a operação, fiz a recuperação, tudo certinho. Com 5 meses estava treinando e voltei a jogar. A confiança no músculo, a confiança na coxa, a confiança no joelho ferido e curado é a mesma. A gente quebra um braço, quebra uma perna, a gente não quer mais pisar no chão, não confia durante um bom tempo. É óbvio. Como é que é para ter que entrar no campo com esse joelho? É óbvio que, por exemplo, na lesão muscular, Dá um medo, na ruptura total, é óbvio que quando eu voltei a treinar,
eu tinha muito receio, muito medo, né, de sentir aquela dor novamente. Mas a preparação é tão grande de reforço, de equilíbrio para voltar a treinar bem e aos poucos. E a preparação foi tão boa, né, a recuperação foi tão boa com o Lyon, que quando eu voltei a jogar sem medo Melhor nenhum. do que tava. Melhor do que estava. Inclusive, voltei a jogar e fiz um golaço. Aí. No meu primeiro jogo com o Lyon, quando eu voltei a jogar, fiz um golaço Tem um contra o gosto especial. Montpellier. Um chute de fora da área, no ângulo. Pô. Então, tipo, eu lembro até hoje que o médico que me operou depois do jogo me ligou e a gente ficou horas no telefone conversando e relembrando das pessoas que tinham falado que não ia jogar mais, enfim. Nossa, foi um momento muito, muito especial. Então, assim, são esses os obstáculos, as superações da vida e do futebol, em que eu tive algumas, que graças a Deus eu superei várias. Então não fica receio, remorso nenhum não, fica só aprendizado e eu acho que exemplo também para aqueles jogadores ou pessoas que estão passando dificuldade, que tudo é possível se você acreditar e for em busca disso. Demais. Muito bem, voltando àquela outra pergunta lá que eu tinha te cortado, o que você anda fazendo hoje em dia? Continua batendo uma bolinha, uma pelada com os amigos ou parou de vez? Só engordando. Então, em 2018, né, que estava muito difícil a situação no Flamengo, com essa questão da lesão que não estava difícil de recuperar. Eu tenho dor nesse joelho até hoje. Um abraço, Fagner. Um abraço, Fagner. Obrigado. Fagner é o doutor do Flamengo, né? Também. Então, 2018 e 2017 também, talvez decorrente de todos esses problemas de lesão, de problema, e tinha problema também com a minha ex-esposa, que era só briga todo dia. E briga em casa, briga no clube. E aí, cara, infelizmente eu tive uma doença muito séria. Eu tive um câncer de testículo. Uau. Em 2017. Então é fato isso aí, porque... Sim. Eu tive um câncer de testículo em 2017. No período mais difícil da minha vida, da minha carreira também. E tive que fazer primeiro uma cirurgia para remoção de um testículo. E depois... comecei a fazer uma quimioterapia, fiz quimioterapia durante 3 meses e Nossa. Foi um período assim que minha mente quer esquecer, porque foi realmente muito difícil. Foi descoberto graças a exames antidoping, né? Deu um hormônio alterado. E deu um hormônio alterado, inclusive até nisso eu sempre disse nas minhas entrevistas que Deus sempre foi bom comigo, porque você sabe que no futebol existe um sorteio, né, para tirar o jogador que vai fazer o exame. É aleatório. Uhum. Então, dos 2 times ali, cada time tem 22 jogadores, 44 jogadores para ser sorteado em cada jogo. E em 3 competições diferentes, Campeonato Brasileiro, fui sorteado, fiz o exame. Na semana seguinte, Copa do Brasil, fui sorteado, fiz o exame. Uau! 2 semanas depois, Libertadores, fui sorteado, fiz exame. Caramba, tá, não é muita possível. sorte. Não é possível, cara. Se eu tivesse essa sorte pra ganhar na loteria, tava... Então, alguém tava desconfiado que você tava tomando uns negócios aí. Pode Alguém ser tava. também, não sei, porque... Sim, tava jogando bem, né? Então, não sei. É doping, é bomba. O fato é que eu fui sorteado em 3 competições diferentes no espaço de 1 mês. E aí começaram a chegar os resultados. Demora um pouco, né, pra chegar. Primeiro resultado... beta-HCG, que é um dos hormônios muito alto. Aí começaram a me questionar, o médico do Flamengo mais uma vez me questionando se eu tinha tomado alguma coisa, se eu tinha me dopado, se eu tinha tomado... E eu sempre falando e demonstrando minha profissionalidade, sempre fui profissional, nunca tomei nada, nunca tomei... E insistiam. Segundo resultado chegou, beta-HCG muito alto, mesma coisa. Continuavam insistindo. E eu insistindo, batendo o pé, que não tinha tomado nada, que não tinha feito nada. Terceiro resultado chegou, mesma coisa. Foi só no terceiro resultado que eles... Acenderam uma luz e concluíram, não, se ele está com esses hormônios alterados, não tomou nada realmente, vamos fazer o exame, porque é um sinal de tem alguma coisa errada. Pode ser alguma coisa errada. E aí fui fazer os exames necessários e aí... realmente se constatou esse câncer de testículo, que obviamente não devia estar ali há poucos dias, né? Veio
não sei, com o tempo. Mas não te perturbava? Não sentia? Não sentia nada, não tinha nenhuma sensação, nada. Não tinha nenhuma dor, nada, nenhum incômodo, nada, não sentia nada. E aí, rapidamente, tive que tomar decisões, né, para o tratamento. E aí, mais uma vez, eu cito Deus na minha vida, porque com tudo que eu tinha sofrido no Flamengo, com tratamentos errados, equívocos nos tratamentos, em questões de lesões físicas, né, em joelho, em tendão, naquele momento ali, de uma câncer de testículo, e eu já estava no estágio 2, que já tinha uma massa tumoral no meu abdômen. Uau! O médico do Flamengo, a equipe médica do Flamengo, era ainda pensando em tratamento conservador, em médicos ainda com pouca experiência nesse caso. Após ter sido detectado um tumor no testículo... Que poderia aguardar um pouco para fazer a cirurgia. Rapaz. E aí, já me bateu o pânico, né? Porque se errou em lesões mais simples, né? Quem dera numa situação dessa. Então, nesse momento, era questão de vida ou morte, de saúde. E aí, graças a Deus, no Rio de Janeiro, eu morava num condomínio. E eu tinha feito amizade com um empresário de jogador de futebol também, Marcelo. Ficamos muito amigos. E esse Marcelo, por coincidência, o primo dele é um dos melhores médicos do Brasil, se não o melhor, nessa questão do câncer de testículo. Então, ele rapidamente contactou esse médico, eu entrei em contato com ele, expliquei a situação, marquei o exame com ele no dia seguinte, porque ele falou, de acordo com o que eu expliquei, ele falou que tinha que ser feito rapidamente as coisas. E fui fazer os exames com ele, pedi autorização, obviamente, com o Flamengo, né, que nesse caso não negou, graças a Deus, que não foi como nas lesões passadas, não negou. Fui, fiz os exames, fiz a consulta com o médico e ali ele falou, olha, você tem que ser operado para ontem. Ontem você tem que tirar esse testículo rapidamente. Fui fazer a consulta e marquei a cirurgia para o dia seguinte. Para tirar o testículo e começar o tratamento de quimioterapia. E assim eu fiz. E a cabeça? Houve também uma pequena discussão de onde ia se fazer, em qual hospital ia se fazer. O Flamengo querendo que eu fizesse tratamento com os médicos que eles indicavam. E dessa vez eu bati firme e falei, não, vou fazer com o médico de confiança que tô vendo que é o melhor nessa situação. E fiz, tive que assumir alguns custos de hospital, enfim, assumir. O torcedor nem sabe disso, às vezes o torcedor fala, não, o Flamengo te suportou, o Flamengo te ajudou, o Flamengo fez tudo por você, a torcida e não foi bem assim. Homenagens, sorte, tem postagem oficial com faixas desejando sorte, tudo bem. E como é que ficou? Sim, sou muito grato, inclusive sou muito grato pela torcida do Flamengo, todos os jogadores também, muita gente da comissão técnica me apoiou muito. Mas eu falo assim, a questão, algumas pessoas, né, sempre citam, você foi ingrato, você ficou no Flamengo lesionado, o Flamengo você sempre veio suportou. Lesionado pro Flamengo. Quando não é verdade, né? Cheguei no Flamengo muito bem, jogando, fazendo gol. Infelizmente me lesionei e não tive o tratamento adequado, não consegui voltar. Depois tive essa doença que foi muito complicada. Mas enfim, aí com tudo que eu passei, eu acho que foi um aprendizado e aí tomei as decisões e fiz com o médico que eu queria. Graças a Deus, a operação foi muito bem sucedida, de remoção do testículo. Fiz a quimioterapia, que foi muito pesado. Depois tive que aguardar alguns meses para fazer uma outra cirurgia, que era para a remoção dessa massa tumoral no estômago, no estômago, no abdômen, né? E aí, essa cirurgia, que era uma cirurgia muito delicada, que se esse profissional não tivesse conhecimento, podia ser uma cirurgia de extremo risco para a minha vida. Então, esse profissional, Dr. Franz Campos, que inclusive até tem meu sobrenome, né? Não somos parentes, mas tem meu sobrenome. Fez um excelente trabalho do início, com a remoção do testículo, com a quimioterapia. E depois, na hora de fazer a cirurgia de abdômen, né, a cirurgia dele ele faz abrindo o abdômen inteiramente para remover. Invasivo. E aí, como ele estava diante de um atleta e que eu tinha perspectiva e vontade ainda de voltar a jogar, ele foi muito coerente e foi muito claro, transparente, falou, nessa etapa eu te aconselho a
tentar fazer com um profissional que consiga fazer na robótica, sem fazer esse corte todo no seu abdômen, para você ter possibilidade de um dia voltar a jogar futebol. E aí ele conversou, ele mesmo foi atrás, encontrou o Dr. Rafael Coelho de São Paulo, que é um especialista nisso, especializado, fez vários estudos e experiências nos Estados Unidos com a cirurgia robótica. E a gente fez toda a organização para que eu fizesse toda a cirurgia na robótica. Sim. Mas ao mesmo tempo o Dr. Francis estava com a equipe dele pronta para que se desse algum problema na cirurgia robótica, eles iam me abrir de fora a fora para fazer, digamos, a cirurgia convencional, né? Abrindo o abdômen. E tanto é que eu fui com tanto medo para essa cirurgia que quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o abdômen. Eu vi que não tinha nenhum corte, agradeci muito a Deus. E comecei até a chorar, chorei muito de felicidade. E graças a Deus foi muito bem sucedido o tratamento do começo ao fim. Então, fiquei muito feliz com as decisões que eu tomei, né? Que foi difícil, tive que bater de frente, mas ali era questão de vida ou morte. E acho que todos entenderiam, assumi a responsabilidade, fiz as minhas escolhas e graças a Deus foram certas. Que bom, hein, cara? Sensacional. Que história que a Jovem tem, velho? Superação, hein? Pouca gente sabe dessas histórias, todos esses detalhes. É só jogar bola. Mas, enfim, voltando à questão que você me colocou, hoje eu vivo uma vida muito tranquila, muito feliz. Rico? Milionário? Bom, não é bem rico, milionário. Fez um pezinho de meia, né? Fiz o meu pé de meia. Égua? Fiz o meu pé de meia, graças a Deus. Sempre fui um cara muito inteligente. Eu sempre ajudei muito minha família. Sim. E muitas pessoas próximas a mim, amigos, e até mesmo algumas famílias de Parapuã que precisou, eu sempre quis ajudar. Fiz o meu pé de meia e hoje eu gosto muito de ler sobre investimentos, faço alguns investimentos em bolsa de valores. Trader. Não chega a ser trader, mas gosto muito de investir em ações, em vários outros investimentos. Opções binárias. E eu, juntamente com a minha família, sempre foi um sonho da minha mãe ter uma propriedade rural. Sempre quis ter um sítio. A minha mãe é uma pessoa que sempre batalhou muito na vida, sempre trabalhou muito. Ela sempre foi um exemplo para mim. E eu quis realizar esse sonho para ela e acabei realizando o sonho para ela, para mim e para a família toda, que hoje vive ali entre Parapuã e esse sítio aqui. Na Venda Branca, né? Na Venda Branca, em Oswaldo Cruz, onde era o antigo Romeu e Julieta. A gente reformou bem ali toda a estrutura base que tinha, né? E hoje meu irmão mora com a esposa e os filhos, minha mãe mora ali no sítio e eu tô quase todo dia lá, vou quase todo dia lá no sítio. Você mora em Parapuã? Eu moro em Parapuã e vou quase todo dia lá no sítio ver minha mãe, passar o dia lá com eles. E lá, meu irmão tem alguns projetos muito interessantes, né, que tiveram que ser freados agora por causa da pandemia, mas ele tem uns projetos muito interessantes de fazer trabalhos de consultoria, como personal trainer. De vez em quando eu vou treinar lá na academia que a gente fez lá no sítio. E temos também algumas atividades, né, rural, com criação de gado. Meu irmão ajuda muito nisso, né? Meu irmão sempre me ajudou, sempre foi meu braço direito a vida toda e continua me ajudando. Nós temos um entendimento muito bom. Então ele me ajuda, ele administra alguns investimentos que eu tenho também. Enfim, a gente vai se ajudando, um ajudando o outro e a gente segue feliz da vida, sempre ajudando um ao outro. Você tem algum projeto assim de futebol para crianças ou não? Olha, porque eu sei que você montou um campinho lá também, né? Sim, lá no sítio tem um campinho de futebol 7, né? O Society, campinho muito bom, tapete, que a gente fez lá, a gente gosta muito, né? Padrão de vez em europeu. quando a gente gosta de brincar lá. E eu tinha em mente, assim, de montar uma escolinha de futebol. Recebi um convite de um clube do Rio de Janeiro, o Resende Futebol Clube. Esse clube fez uma parceria com o Lyon, né? E com o conhecimento que tem lá do Lyon, né? Da minha passagem do Lyon, o pessoal do Lyon pediu para eles entrarem em contato comigo para ver se daria para fazer uma parceria, né? De fazer com que eu fizesse um trabalho por aqui, pelo interior, encontrar algum fenômeno por aqui. Olheiro, enviar para esse clube em Resende, né? Obviamente lá em Resende
ia jogar nesse clube, e se tivesse condições, posteriormente ia ter a oportunidade de ir direto para o Lyon. Isso foi conversado, né? Alguns dias antes de começar a pandemia aqui no Brasil, eu fui lá, conheci a estrutura do Resende, conheci todo mundo lá, é um projeto muito legal, muito bom, muito interessante. Mas aí acabou vindo a pandemia, tudo começou a ser fechado, tudo começou a ser parado, paralisou tudo. E aí esse projeto não foi para frente. E nesse decorrer assim, do tempo, nesse meio tempo, acabei vendo que minha vida está muito tranquila, muito legal por aqui. Tá bom assim? Estou aproveitando minha família. E eu sei que se eu me investir em alguma coisa, eu tenho que me dar o 100%. Eu não consigo fazer pela metade. Só pela metade, nem mesmo 99% não seria eu. Então eu estou pensando muito. Se eu for fazer uma coisa, tenho que fazer 100%. Se não der para mim fazer 100%, eu nem faço. Então, vamos ver depois que abrir aí, né, acabar com essa pandemia, voltar à vida normal, o que vai acontecer. Mas no momento... Tô de boa. Tô aproveitando tranquilo. A vida, tô curtindo minha família, aproveitando cada momento, porque tudo que eu passei me fez pensar que eu tenho que aproveitar e viver cada segundo, cada minuto com as pessoas que eu amo. Aproveitar ao máximo, porque a gente vive uma vez só, né? Aquela cara na Europa que você passou na solidão lá, hoje tem que ser compensado com muita proximidade, com mãe, pai, irmão, família. Com certeza. Deve ser por isso que eu gosto sempre de estar com a minha família, reunir todo mundo. Cada vez que a gente pode se reunir, eu procuro chamar todo mundo, tá sempre com todo mundo, porque realmente senti muita saudade deles. Fiquei fora aí durante 16 anos, né? Longe da família. E hoje que eu tô aqui, eu quero aproveitar cada segundo ao lado das pessoas que eu amo. Olha, a hora passou voando, bate-papo muito legal. Foi muito bom ter você aqui com a gente, viu, Ederson? Ouvindo um pouco da sua conversando história. À vontade hoje. Conversando com legal, o tempo, né? Eu que agradeço aí pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, espero que a minha história possa servir de exemplo, né? E espero aí que em nossa região possa ter mais incentivos para o esporte. Tanto aqui em Oswaldo do Cruz como em Parapuã. Sempre torci muito para que se investisse mais no futebol aqui. Não só no futebol, mas no esporte também. Porque eu sei que existem muitos meninos aí que sonham um dia em, quem sabe, ter uma carreira como eu tive. E eu sei que é difícil. Se tiver uma estrutura, um incentivo, acho que pode ajudar muitos aí a conseguir ter uma carreira brilhante, porque nossa região tem talento. Tem muitos talentos por aqui. Só que eu acho que às vezes falta o incentivo necessário para dar uma mãozinha, um empurrãozinho para que esses talentos sejam descobertos. Olha e aí, sejam lapidados. Ederson Olheiro. Aí, ó, o Olheiro pode botar aí, levar a molecada pro Lyon, pro Nice. Qual foi o gol mais bonito que você marcou na sua história? O golaço. Esse eu vou mandar fazer um quadro. Tem um gol que eu fiz no Nice. No Nice. Foi o segundo gol que eu fiz no Nice. Foi num clássico contra o Mônaco, Nice e Mônaco. Imagina. E toda vez que eu chego em Nice, o torcedor me vê, me vem abraçar, e quer me agradecer e fala desse gol. Foi um gol quase do meio de campo, que eu dominei uma bola ali no meio de campo, ela deu uma subidinha e eu não pensei duas vezes, arrisquei do meio da rua e por cobertura em cima do goleiro. Foi o gol da vitória ainda desse jogo, do clássico. Acho que esse gol aí é inesquecível para muita gente lá em Nice. Ederson, muito obrigado. Esse gol aqui? Tem aí? É esse gol aqui? Não é esse não. Não é esse. Do meio da rua, contra o Nice. Esse aí contra o Montpellier foi depois da minha volta. Mas o goleiro bom de alface também, hein? O chute foi forte, né? Esse aí, ó. Esse aí? Esse gol aí, do meio de campo. Égua. Caramba. Égua. Olha o gol. Quem sabe, sabe. Foi sorte, eu acho que foi sorte, né? Foi sorte. Como diz o Galvão Bueno, quem sabe, sabe, quem conhece. Às vezes eu fico brincando, foi sorte, porque de vez em quando a gente ouve, né? Tem que arriscar, né? O cara tem sorte. O cara tem sorte, nasceu com a bunda pra lua, mas ninguém sabe Onde é que a bola entrou? Goleirão xingou. Foi um golaço. Sensacional. Quem sabe faz ao vivo. Mas foi sorte, né? Foi sorte. Foi. Você já marcou gol? Já marcou um gol bonito na sua vida, Drago? Eu já de goleiro ainda. Futebol de salão. Você jogou um gol de goleiro, marcou um gol de goleiro. Tava jogando de goleiro e fiz por cobertura. Eu desisti de ser goleiro por causa do Edu Dracena, cara. Te deu um conselho pra você? Falou, não, fui defender um chute dele. Sabe quando você leva aquela bolada na cara?
Falei, não quero ser goleiro, não. Eu marquei um gol de bicicleta na minha história também, o único. Um gol de bicicleta. Tem filmagem? Não tem. Então não acredito. Ederson, obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço, prazer estar com vocês aqui. Saúde, paz e quando der, sempre passa aqui para tomar um cafezinho com a gente, viu? Maravilha, Obrigadão. Tamo junto aí, valeu. Que bom hoje, hein, Márcio? Muito bom, cara, muito bom, valeu a pena, né? O Ederson atendeu a gente com muito carinho. E em breve a gente volta a se falar aqui, né, Ederson? Maravilha. Deixa eu aproveitar e agradecer fica à vontade. aí a todos os meus amigos, a minha família que sempre esteve ao meu lado e com certeza eles vão estar nos ouvindo aqui. Mandar um beijão, um abração para eles aí e para todos os ouvintes aí da Metrópole FM. Parabéns pelo trabalho e mais uma vez obrigado pelo convite aí. Aproveitar o embalo e pedir isso para o nosso querido ouvinte que estamos encerrando. Pedir para você compartilhar os amigos do Ederson, o pessoal, a família grande. Compartilha esse vídeo para a gente ter um alcance maior, para a gente poder ouvir essa história de um modo mais especial. Dá aquele joinha, compartilha. Drago, simbora? Vamos nessa. Obrigado você que esteve acompanhando a gente. Semana que vem tem mais uma edição do podcast Metrópole Fora do Ar. Um abraço a todos. Você por dentro de tudo. Acesse nosso portal www.fmmetropole.com.br. Você por dentro de tudo.